Principais etapas da formulação. Primeiro, é importante que você tenha familiarização com os ativos mais comuns. Se familiarizar com esses ativos é essencial, porque permite que você saiba escolher os ingredientes mais adequados para atender às necessidades de cada paciente. Cada ativo tem propriedades únicas que podem ser benéficas para diferentes tipos de pele e para mais de uma condição. Por exemplo, o ácido hialurônico é conhecido pela capacidade de hidratar, melhorar a elasticidade da pele. É usado em fórmulas anti-aging e também em hidratantes. A niacinamida, por exemplo, é um ativo versátil, também tem propriedade anti-inflamatória, despigmentante, antioxidante. É usado para tratamento de acne, para hiperpigmentação, para rejuvenescimento. O ácido glicólico é outro também multifunções, que é um esfoliante químico, promove a renovação celular, é indicado para tratamento da acne, para produtos de limpeza, hiperpigmentação, para rejuvenescimento. Então, o profissional não deve apenas conhecer os ativos individualmente, mas também entender como eles interagem entre si. Então, é importante você entender as propriedades de cada produto, saber as funções de cada um, as indicações, os potenciais efeitos colaterais. Você deve estudar as concentrações usuais de cada ativo, são concentrações já conhecidas e sugeridas, e entender que essas concentrações foram estudadas e estão numa faixa de eficácia e segurança, como o ácido salicílico, por exemplo, que pode ser utilizado em concentrações de 1 a 2% em um sabonete e em concentrações mais altas, de 5 até 6%, em um hidratante para um efeito renovador e queratorítico, por exemplo. Você deve conhecer também as interações entre os ativos, saber quais podem ser combinados para potencializar o efeito ou evitar efeitos adversos. Por exemplo, se você quiser combinar um antioxidante com um renovador, você pode, porque isso acaba melhorando a eficácia da formulação anti-aging. Segundo passo, é a definição do objetivo da fórmula. Esse processo envolve a determinação clara e precisa do que você deseja alcançar com a fórmula, o que vai orientar, então, a escolha de cada ingrediente para compor essa receita. Por exemplo, se você quiser uma fórmula hidratante para hidratação, você vai priorizar ativos que aumentem a retenção de água, a função da barreira da pele, como o ácido hialurônico ou a glicerina. Ah, não, agora eu quero uma fórmula que é anti-envelhecimento, anti-aging. Para fórmulas com o objetivo de combater, então, os sinais de envelhecimento, de fotoenvelhecimento, você vai usar outros ingredientes, como retinol, peptídeo, antioxidantes, como a vitamina C. Agora, se você quer um tratamento, um produto para clareamento de manchas, nesse caso, você vai escolher ativos que tenham esse objetivo de clareamento de manchas, como o ácido cógico, o alfarobutin, o tranexâmico. Ah, não, agora eu quero um produto para controle de acne e oleosidade. Você vai escolher ingredientes que tenham esse objetivo de controlar a acne, de tratar a oleosidade. E aí você vai escolher, por exemplo, o ácido salicílico, o ácido glicólico, o peróxido de benzoíla. Então você tem que dar a direção, é o primeiro passo, você escolher o objetivo dessa fórmula. Bom, para você que está se perguntando como escolher esse objetivo da fórmula, é interessante que todo profissional, obviamente, faça a avaliação correta do paciente, com uma anamnese estratégica, com um exame físico correto, mapear a presença de condições dermatológicas que você tenha que ter mais atenção, como por exemplo um paciente com rosácea, as preferências do paciente, o que ele deseja, qual o objetivo, a queixa principal daquele paciente e os resultados que vão ser definidos em consulta. Terceiro passo. Definindo então o objetivo da fórmula, você vai finalmente escolher os ativos e a base que vai compor a prescrição. Como você vai selecionar a base? A base da fórmula é o veículo que transporta os ativos e facilita a sua aplicação e absorção na pele. A escolha da base vai depender do tipo de pele, do local de aplicação do produto e objetivo da fórmula. São alguns exemplos de bases, a começar pelas bases básicas. Para entender as bases, é importante entender o conceito de emulsão. Quase todas as bases dermatológicas são um tipo de emulsão. Uma emulsão é um sistema de duas fases líquidas immiscíveis, ou seja, que não se misturam, como o óleo e a água, onde uma das fases é dispersa em pequenas gotinhas dentro da outra. As emulsões elas podem ser de dois tipos.
óleo em água ou água em óleo. Elas podem ser ajustadas em termos de consistência e densidade para formar as loções, os cremes, os géis cremes, etc. Conhecendo o conceito de emulsão, agora a gente vai ver base por base de algumas das bases mais comuns que a gente encontra à disposição no mercado magistral. Sobre a solução aquosa ou hidroalcoólica. Ela tem uma relação água e óleo com predomínio de água com uma mistura de água e álcool, pouco ou nenhum óleo. Ele é um veículo leve, fluido, é muito adequado para peles oleosas ou para formulações que exigem rápida absorção, como por exemplo para áreas pilosas, como para dermocosméticos capilares. Já o gel aquoso, ele tem uma relação água e óleo altamente aquosa, com pouca ou nenhuma presença de óleo. É uma base muito leve, ideal para peles oleosas ou sensíveis, proporciona uma sensação refrescante e é rapidamente absorvida pela pele. Sobre o sérum, que é uma base extremamente comum, muito encontrada aqui no Brasil. Tem uma relação água e óleo, geralmente com mais água do que óleo, mas isso pode variar dependendo da formulação. É uma formulação com textura muito leve, muito fluida, com toque sedoso e é considerada praticamente um carreador de ativos. Geralmente é utilizada quando a gente quer a entrega de uma alta concentração de algum ativo, geralmente em tratamentos dermocosméticos. É ideal para peles que requerem tratamento mais intensivo, sem sobrecarregar a pele com um produto muito pesado, por exemplo. Loção e loção cremosa. Tem uma proporção equilibrada aqui entre água e óleo, com um predomínio levemente maior de água do que óleo. Tem uma textura intermediária entre gel e creme, é muito adequada para peles normais, a secas, permite algum grau de hidratação sem deixar a pele pesada ou oleosa. Sobre o gel creme, outra formulação, outro veículo base que eu uso muito no dia a dia. Ele combina já uma alta proporção de água com relação ao óleo, tem muita leveza por causa do gel, tem um alto poder de absorção, tem a hidratação também do creme, é legal para pele mista ou oleosa que necessita de algum grau de hidratação sem deixar pesado, sem deixar também com sensação oleosa. Já o creme tem uma quantidade significativa maior de óleo com relação à água. Tem a base mais densa, é mais hidratante, muito ideal para peles secas, proporciona uma oclusão maior, o que é bem interessante também para tratamentos noturnos, porque acaba retendo água na pele e permitindo com que aquele ativo fique maior tempo em contato com a superfície. As pomadas têm alta concentração de óleo, pouca ou nenhuma água. É muito mais oclusiva, indicada para área extremamente seca, ou para proteger a pele em condições adversas, como por exemplo num pós-procedimento, numa abrasão, num ferimento. O óleo, como o nome diz, a relação é quase inteiramente de óleo, sem água. É usado também para hidratação, é usado para fórmulas que exigem uma maior emoliência, ideal para pele extremamente seca. As ceras é composta em predomínio por óleo e cera, sem presença significativa de água. É indicado em formulações para proteção intensa e criação de uma barreira, como por exemplo numa área de pele extremamente seca, como nas pernas, cotovelos, ou até em produtos labiais, também se encontra muito nessa apresentação. Existe a possibilidade de fazer um dermocosmético em talco, que é utilizado em produtos no formato de pó, ideal para controle de oleosidade, de umidade. Existe o veículo máscara plástica, que é utilizado em produtos tratamentos que requerem uma remoção depois de um tempo, que a gente chama de remoção peel-off após a aplicação. Esse é um exemplo de base que a gente usa para anestésicos usados em consultório, por exemplo, quando a gente quer um efeito anestésico mais potente. Esse contato da máscara faz com que o ativo permeie com mais profundidade. E é óbvio, existem outros inúmeros veículos, como mousse, espuma, base anidra, que não tem nada de água, patches, adesivos transdérmicos, patch hidrogel, mas que você encontra em mais detalhes no seu material de apoio. Agora chegou a hora da seleção de ativos. É interessante que você entenda que existem vários tipos de ativos e a gente divide basicamente em 3 tipos.
os tipos funcionais, os complementares e os ativos marketing. Sobre os ingredientes funcionais. Os funcionais são os verdadeiros, são os que vão realmente tratar e alcançar o objetivo que a gente deseja. Eles fornecem o benefício prometido. Por exemplo, o ácido córtico, que tem um efeito clareador, a glicerina, que tem efeito hidratante, os surfactantes, que tem efeito de limpeza. Existem também os ativos que são complementares. Eles servem mais para dar estética ao produto, para deixar o produto mais bonito, mais aceitável, ou com a fórmula mais robusta, com o aspecto de que está mais completo. Por exemplo, o antioxidante, que evita a mudança de cor do produto, espessantes que dão textura ao produto, engrossam aquele produto, a fragrância ou o neutralizador do odor, quando tem um cheiro que a gente não deseja, que seja desagradável, como no caso da cisteamina. Então, esses ingredientes eles podem ser omitidos ou aparecerem na prescrição, e algumas vezes o próprio manipulador, o farmacêutico que está adaptado a formular, vai acrescentar ou excluir esses ingredientes conforme a sua prática, a sua experiência. Principalmente se tratando de farmácias que estão habituadas a trabalhar com ingredientes dermocosméticos. Mas se você desejar personalizar esses itens, também é possível. Ingredientes para o marketing. São, na verdade, ingredientes que deixam o produto com mais impacto de valor para o consumidor. É muito usado na indústria dos cosméticos de luxo, por exemplo. É o caso de alguns extratos vegetais, que há um desejo muito das pessoas de consumirem cosméticos de origem natural, os tecnológicos pelo aspecto que dão de novidade, de eficácia, as vitaminas pelo apelo de eficácia no imaginário popular de que vitamina é algo bom, os inusitados, como por exemplo caviar, ouro, que dá um apelo de exclusividade e luxo ao produto e que você, se desejar, pode acrescentar sim para o seu tratamento, na sua fórmula, para dar esse ar de luxo que dá um marketing, às vezes aumenta a adesão do paciente ao uso do produto só por causa daquele ativo especial. Bom, se você chegou até aqui, então você já consegue recapitular comigo os 5 passos para você começar a pensar em montar a sua fórmula. Primeiro, você já entendeu que deve se familiarizar com os principais princípios ativos. Segundo, determinar o objetivo da fórmula, por exemplo, uma fórmula hidratante, uma fórmula clareadora. Terceiro, você sabe que tem que escolher uma base, dependendo do local de aplicação, do objetivo desse tratamento. Quarto passo, você vai escolher os ativos que vão dar o objetivo da fórmula. É um ativo clareador para um tratamento de clareamento, ativos hidratantes se a fórmula tem o objetivo de hidratar e assim por diante. Você pode escolher um ativo ou combinações de ativos da mesma classe para dar uma potência maior ao seu produto. E no quinto passo, você vai escolher os ingredientes complementares, que vão ser para dar um complemento à fórmula, para deixá-la mais robusta, ou algum ingrediente marketing para dar um requinte mais à sua fórmula. Então, essas são as 5 etapas principais para você começar a montar a sua prescrição. Você, prescritor, não se preocupe em colocar todos os componentes de um produto dentro da formulação. Você deve se deter apenas aos principais, aos complementares que você deseja, porque uma farmácia experiente, o farmacêutico vai usar esses complementos que são necessários para cada dermocosmético. O que cabe ao médico solicitante é montar o esqueleto principal da fórmula e que você vai aprender em detalhes na próxima aula.